Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns de seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoar o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje, com muita alegria, dia 11 de fevereiro, nesta terça-feira, nós celebramos hoje com muita alegria o dia de Nossa Senhora de Lourdes, dia da primeira aparição da Santíssima Virgem à jovem Bernadette, lá numa cidadezinha chamada Lourdes, na França. Então, 11 de fevereiro de 1858, marca o dia da primeiríssima aparição de Nossa Senhora àquela jovenzinha. Aquela jovenzinha que era analfabeta, que não tinha estudo, que não tinha nada, mas que Nossa Senhora aparece para ela. Nossa Senhora aparece várias vezes, e numa dessas aparições, a jovem Bernadette pergunta à Santíssima Virgem, que ela chamava de Bela Senhora, Bela Senhora. Então Bernadette pergunta para Nossa Senhora: qual é o seu nome? Eu preciso levar o seu nome porque estão me perguntando qual é o seu nome. E Nossa Senhora diz para Bernadette: eu sou a Imaculada Conceição. Meus irmãos, essa palavra de Nossa Senhora, essa resposta de Nossa Senhora para a jovem Bernadette é de uma clareza e ao mesmo tempo deixou todo mundo assim, principalmente as autoridades religiosas da época, o bispo, aqueles que estavam ainda em dúvida se aquilo que estava acontecendo, embora muitos milagres, milagre mesmo da fonte, que Nossa Senhora pediu que Bernadette cavasse ali, e todos que usassem daquela água com fé ficariam curados. Até hoje, a fonte de Lourdes está jorrando. Então, lá no lugar da primeira aparição, foi construída a Basílica de Nossa Senhora de Lourdes. Está lá, ainda hoje, na França. Então, ficou aquela dúvida: é de Deus, não é de Deus? Começou toda aquela investigação, mas quando Bernadette, que não tinha instrução, que sequer tinha, sequer ela era alfabetizada, então ela era uma analfabeta, ela me vinha com uma resposta dessa. E por que isso é relevante? Bom, isso é relevante porque, vamos lembrar, nós estamos falando do ano de 1858. Isso para nós é muito significativo. Por quê? Porque em 1854, 8 de dezembro de 1854,
o Papa Pio IX, ele da cadeira de Pedro, ele declara ex cátedra o dogma da Imaculada Conceição de Maria. Então, 4 anos depois, apenas 4 anos depois, a própria Virgem Maria, ela se apresenta para Bernadette com esse nome: eu sou a Imaculada Conceição. Quando o bispo ouviu esse relato dessa menina, que não podia saber disso, vamos lembrar aqui que nós estamos falando de 1858, meus irmãos, século XIX, finalzinho do século XIX, aonde não tínhamos internet, aonde não tínhamos correspondência que é de um lado para o outro. Nós não podemos jamais olhar para esse fato com a cabeça de hoje. Nós não podemos olhar para esse relato com os meios, com a tecnologia que nós temos hoje. Então era impossível de Bernadette saber uma coisa dessa. Sequer ela pôde ouvir falar disso. Quando a gente estuda e olha para a história de Lourdes, nós vamos ver que nós estamos falando de uma menina muito simples, de uma menina muito humilde, de uma menina de uma família extremamente pobre. Extremamente pobre. E tudo que acontece ali é por graça de Deus. Então, quando ela diz que Nossa Senhora revelou que ela era a Imaculada Conceição, não ficou mais dúvida para o bispo. As dúvidas acabaram aí, porque o céu estava confirmando aquilo que o Papa Pio IX, em 1854, da cadeira de Pedro, ele declarava o dogma da Imaculada Conceição. E o que acontece em Lourdes, ainda hoje, são milagres estrondosos, são coisas impressionantes, mas não se engane. Aqueles que foram, eu nunca fui em Lourdes, mas os relatos que nós temos de Lourdes, das pessoas que foram, toda a história que nós temos de Lourdes, os milagres que continuam acontecendo lá, não se engane. Todos esses milagres é pela fé das pessoas, mas é pelo tudo aquilo que acontece lá. Muitas missas são celebradas consecutivamente, adoração ao Santíssimo é direto, e por isso muitas confissões, muitas das pessoas que vão lá se arrependem de coração e por isso buscam a confissão e ficam curadas mesmo e recebem os seus milagres. Por quê? Porque toda a cura, ela começa com algo que Jesus quer fazer primeiro em nós: a mudança de vida. Jesus quer realizar uma mudança de vida em cada um de nós. Então Nossa Senhora aparece lá em Lourdes para essa meninazinha, Bernadette, que é Santa Bernadette. Inclusive, é uma grande prova de que aquilo lá é de Deus mesmo, que a igreja reconheceu isso como algo sobrenatural realmente, porque foi estudado, foi vasculhado, espezinhado de tudo que é lado. Mas a grande prova é que Bernadette, uma das provas, tem muitas, mas uma coisa que salta aos olhos é que Bernadette, ela se tornou santa e ela tem o seu corpo insepulto. O corpo de Santa Bernadette não sofreu a decomposição. Está lá, intacto. Isso é um grande sinal do céu. Isso é mais um sinal de tudo aquilo que aconteceu lá em Lourdes e de tudo aquilo que continua acontecendo ainda hoje, pela intercessão da Santíssima Virgem Maria. Maria, ela tem uma única missão: levar cada um de nós ao seu Filho Jesus. Nós não somos tolos. Quem nos salva, nós sabemos que é Jesus Cristo, mas nós sabemos que o caminho seguro é o caminho da Mãe de Jesus, é o caminho da Santíssima Virgem Maria. É caminhando com a Virgem Maria que nós vamos seguindo os passos de Jesus e nos configurando cada dia mais a Jesus. Foi o que aconteceu com Bernadette. Viveu uma vida de muitos sofrimentos, se tornou uma menina religiosa, mas alcançou a santidade. Maria é essa porta do céu. Maria é essa que intercede por cada um de nós para que a gente chegue à santidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.